Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 26 de abril de 2021. Cavalos perdem status de seres que se têm dor e angústia em Santa Catarina. Parte 01. A estudante de Direito Isabelle Delevolpe teve uma surpresa ao descobrir a aprovação de uma lei de 2018 em Santa Catarina. Do dia para a noite, os deputados haviam mudado de opinião sobre o sentimento dos cavalos. Para eles, os equinos não eram mais considerados seres que sentem dor e angústia, ou seja, não seriam mais sencientes e perderiam o status de sujeito de direito em todo o estado catarinense. A estudante buscou uma justificativa para a mudança, mas deu com a cara na parede. A emenda não dá detalhes. Não tinha como explicar a retirada, diz em entrevista à ECOA. Em 2018, a espécie foi incluída no Código de Proteção Animal que já existia desde 2003, mas os parlamentares voltaram atrás na atualização menos de um ano depois. Em Santa Catarina, apenas gatos e cachorros usufruem oficialmente de direitos, têm dor, angústia e senciência, capacidade de ter consciência sobre as próprias sensações e sentimentos. A exclusão dos cavalos passou despercebida até 2020, quando Isabelle escreveu um artigo sobre o tema durante uma aula. A discussão, porém, não se restringiu à universidade. O debate ganhou contorno filosófico, jurídico, político e científico em torno do que é a consciência e sobre o relacionamento mantido entre seres humanos e animais. Apesar disso, o mistério sobre a exclusão dos cavalos continuava. Não tinha como saber, disse. Escolha seria especista no artigo divulgado em uma publicação jurídica. A universitária de Direito na Universidade Federal do Paraná UFPR defende que a retirada dos cavalos é inconstitucional e quebra o princípio jurídico da vedação do retrocesso. Ou seja, a Constituição Federal garante que um direito não pode ser revisto de uma hora para outra. Isabelle argumenta que a lei é especista. Quer dizer, delimita o número de espécies escolhidas como sencientes a partir da relação do ser humano com determinados bichos, não de acordo com a ciência. É o mesmo raciocínio usado para proteger animais domésticos mais tradicionais. A defesa de gatos e cachorros como sujeitos de direito é justificada por eles serem sencientes. Então, não há lógica em excluir animais que também são sencientes, diz. A estudante também aponta um suposto interesse de associações de criadores, corredores de cavalo e de exportadores de carne de cavalo nos portos de Santa Catarina. Em 2017, 115 mil dólares de carne de cavalo teriam saído do porto catarinense de São Francisco do Sul, uma participação menor em comparação a Santos e Salvador. Os maiores clientes são a Bélgica, Rússia e países na Ásia. Em novembro de 2020, Isabelle foi premiada pelo artigo em uma conferência mundial sobre bioética e direitos dos animais. O reconhecimento é parte de um longo bate-cabeça entre juristas, cientistas e políticos sobre a proteção animal. Humanos não são os únicos sujeitos de direito perante a Constituição. Biomas naturais, animais e até mesmo espólios e propriedades têm direitos para protegê-los. Além do Congresso, os estados têm autonomia para criar códigos sobre como tratar cada animal. Projeto de lei vem a galope. O deputado federal Darcy de Matos, então deputado estadual em Santa Catarina, é o criador da emenda que tirou os cavalos da lista de seres sencientes. Os cavalos têm sentimentos, tanto quanto cães, gatos ou até mais, diz.
Mas houve uma pressão muito grande, explica. Ele afirma ter sido pressionado por associações tradicionalistas do estilo de vida gaúcho. Na prática, são grupos do sul que tentam emular as tradições dos primeiros habitantes, como rodeios e o laço onde um cavalo corre atrás de um boi, laçado pelo cavaleiro. À época, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a vaquejada não seria mais permitida no Ceará. A decisão dividiu os ministros da Corte. Em 2015, os parlamentares catarinenses também tinham proibido a chamada puxada, atividade em que um equino puxa até 1 tonelada de pedras por um terreno com lama e sem a ajuda de uma carroça. Segundo Darcy, as proibições causaram receio de que as ONGs ou juízes promovessem a mesma proibição contra os rodeios em Santa Catarina. Fiz a emenda achando que iria ajudar os tradicionalistas. Todos, mesmo sabendo que os cavalos são sencientes, entenderam que a lei seria utilizada para coibir os tradicionalistas, explica. Ele afirma que considera o cavalo consciente sempre será. Falei que eu tiraria a emenda se quisessem, mesmo acreditando que cavalo é senciente. Darcy, que disputou as eleições para prefeito de Joinville neste ano, faz campanha em prol dos animais nas redes sociais. O deputado não especificou qual grupo teria o pressionado pela derrubada da emenda. A reportagem de Eco entrou em contato com o grupo tradicionalista catarinense GTC para entender se houve envolvimento com o caso. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre os animais na questão 593. Podemos dizer que os animais só agem por instinto, ainda nisso há um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada. E que têm inteligência, mas ela é limitada. Comentário de Allan Kardec. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados que denotam a vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover à sua conservação. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento, qualquer que seja a arte que admiramos em seus trabalhos. Aquilo que faziam antigamente é o mesmo que fazem hoje, nem melhor nem pior, segundo formas e proposições constantes e invariáveis. Os filhotes separados de sua espécie não deixam de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo sem terem sido ensinados. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, esse desenvolvimento intelectual, sempre fechado em estreitos limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, pois não fazem nenhum progresso por si mesmos, e esse progresso é efêmero, puramente individual, porque o animal, abandonado a si próprio, não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de abril de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.